semana de recordes de frio aqui na capital paulista e com isso, né, a gente teve aí um movimento que representa os moradores de rua aqui de São Paulo falando na morte de pelo menos 12 deles. O Lucas Josino está circulando pela cidade para acompanhar essa situação. Josino, que relato você traz hoje para a gente? Bom dia. Oi, Ellen. Bom dia para você, para o Ivan, para todo mundo ligado aqui na Band News FM. São situações tristes que a gente vive aqui na capital paulista. O último censo da prefeitura fala em 24 mil pessoas em situação de rua, mas esse número é de 2019, claro que está desatualizado, e por causa da pandemia deve ter aumentado muito mais. Nós andamos muito pelo centro de São Paulo hoje, pela região da Sé, pátio do colégio, ali da catedral, na praça, ali em toda aquela região, e conversamos com algumas pessoas, tanto em situação de rua, quanto pessoas que trabalham ali naquela região, e todas disseram que o número de pessoas sem teto aumentou bastante por ali. Hoje a prefeitura disponibiliza 1.700 vagas, um pouco mais de 1.700 vagas, para pessoas em abrigos. Só que esse número é muito menor de acordo com o número de pessoas que não têm um teto aqui na capital paulista. Alguns movimentos falam sobre 12 mortes de moradores de rua desde o começo da semana, a mais fria da cidade de São Paulo. Conversamos com algumas pessoas do SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, e também do Instituto Médico Legal, IML, que nos disseram que alguns corpos de moradores de rua chegaram a esses locais sem marcas de violência, mas que ainda não existe um laudo que comprove que essas pessoas morreram por causa do frio. Isso ainda está sendo investigado. A Prefeitura de São Paulo não confirma essa informação de pessoas que morreram por causa do frio, mas a gente lembra, alguns movimentos disseram que são 12 óbitos desde o começo da semana. O que a gente percebe nas ruas, Ellen e Ivan, são as pessoas que dormem nesse chão gelado aqui da capital paulista, nas temperaturas baixíssimas durante a madrugada. Tem pessoas que têm alguma barraca, tem pessoas que têm um cobertor, tem pessoas que têm uma blusa, mas tem gente que não tem nada disso. E quanto menos coisas você tem, mais você sofre. E tem muita gente sofrendo aqui na capital paulista por falta de um teto, por falta de uma blusa, por falta de um cobertor. Ivan e Ellen. É isso, valeu, Josino. Felizmente, pelo menos aqui entre os nossos ouvintes, tem muita gente que também ajuda, né, e divulga ações aí pra gente poder, de alguma forma, ajudar essas pessoas. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Temos agora na ponta da linha a secretária estadual de Desenvolvimento Social, a Célia Parnes, que recentemente anunciou aí um programa, não para os moradores de rua, mas para as pessoas de baixa renda, pessoas que perderam parentes para a Covid, né, uma espécie de auxílio para essas pessoas, mas a gente vai falar aqui agora sobre essas pessoas que estão em situação de rua. Secretária, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Queria começar perguntando o seguinte, né, o governo de São Paulo, a gente sabe, como o Josino falou aí há pouco, tradicionalmente todos os anos faz essa campanha do agasalho, né, nessa semana inclusive anunciou aí a doação de cobertores, de sacos de dormir para a população que está em situação de rua. O que eu quero saber é como que estão as conversas com as prefeituras para ajudar esses grupos nesse período mais crítico do ano, porque é impressionante, né? O Josino começou a falar da situação dessas pessoas e mensagens aqui lembrando de situações horríveis que já presenciamos, né? De moradores sendo acordados com jatos d'água, de guardas municipais que retiram ali os pertences, incluindo cobertores e esses materiais que eles usam para poder se aquecer, enfim, tem algum diálogo nesse sentido para fazer com que, né, toda essa ação seja uma ação conjunta, né, entre Estado e municípios? Mais uma vez, bom dia e obrigado por atender a gente. Bom dia, Ivan, bom dia, Ellen. É dramático realmente a gente pensar na população mais vulnerável do nosso estado, que é a população em situação de rua, a parcela mais frágil, sem dúvida, dentre todos os cidadãos do nosso estado. O governo faz tradicionalmente todo ano a campanha do Inverno Solidário. Esse ano, mais uma vez, o governador Dória focou em cobertores de microfibra laváveis novos para essa população em situação de rua, até para que eles fiquem protegidos da contaminação da Covid, sem mais o problema das roupas, muitas vezes, que vinham usadas sem lavar. Então, focando em cobertores de microfibra de qualidade novos para eles, além dos sacos impermeáveis. O governador Dória também lançou, depois de 20 anos, pela primeira vez no Bom Prato, a gratuidade para pessoas em situação de rua nos restaurantes Bom Prato. Então, essas pessoas hoje
podem se alimentar no Bom Prato, café da manhã, almoço e jantar, gratuitamente. Isso também vem de uma interlocução com os municípios, naturalmente, mas são restaurantes do Estado, o programa Bom Prato é um programa estadual. E, além disso, o governador também lançou 50 novos abrigos temporários para pessoas em situação de rua desde o início da pandemia, oferecendo aí mais vagas e maior distanciamento para as pessoas em situação de rua que queiram se abrigar. Tem que ser uma atitude voluntária das pessoas em situação de rua. Isso muitas vezes representa também da vontade própria de cada um, essa procura por abrigos, mas nós aumentamos muito o número de vagas pelo Estado para pessoas em situação de rua. Mas você tem toda a razão, uma situação de altíssima sensibilidade, ainda mais em momentos de frio como esse que estamos vivendo agora. Secretária, não se faz política pública sem informação, né? Por exemplo, o último censo que a gente tem das pessoas que viviam na rua aqui na capital paulista, ele é de 2019, lá falava em 24 mil pessoas vivendo na rua. A gente sabe que isso foi pré-pandemia. Quem anda na cidade de São Paulo já percebeu que no período da pandemia isso claramente deve ter aumentado, né? Aumentou. E aí o Josino falou ali em 1.700 vagas de abrigos na cidade de São Paulo, 24 mil pessoas vivendo na rua, não dá conta. Quero saber se o governo do estado, ele tem noção de qual é essa população no estado de São Paulo, mensura isso e mais. A gente falou aqui na abertura que os movimentos ligados aos moradores que estão vivendo na rua hoje, falam em 12 mortos. Vocês têm dados precisos sobre isso? Estão acompanhando e têm dados oficiais? Ellen, toda a gestão de população em situação de rua é da esfera municipal, portanto, os censos são feitos também em cada um desses municípios, e existe também um comportamento, vamos dizer, nômade dessas pessoas que migram de municípios para municípios, normalmente dos menores para os maiores, e esse controle todo é feito pelos municípios, portanto, os censos também. E existe sim uma estimativa de que a gente tem até 50 mil pessoas em situação de rua por todo o estado, um número muito grande, e certamente na pandemia o número vem crescendo. A gente vem observando isso, inclusive famílias inteiras, lamentavelmente, precisando aí sair dos imóveis por questões de aluguel, uma situação muito grave e de grande, enfim, vulnerabilidade dessas famílias, nós sabemos disso. A senhora, e sobre os mortos, vocês têm algum número oficial? Foram reportados das prefeituras nessa semana de frio? Esses dados são reportados também pelos municípios, cada um dos municípios que computa isso é um controle, de novo, da esfera municipal, de cada um dessas secretarias municipais de assistência social. E aí a gente, infelizmente, ainda depende muito, né, do trabalho dessas ONGs, enfim, desses grupos que fazem essa notificação para poder ter aí um retrato sobre essa situação. A senhora falou rapidamente aí sobre pessoas que entraram, né, que caíram nessa situação de maior vulnerabilidade por causa da pandemia. Recentemente eu falei aqui na abertura desse programa SP Acolhe, né? São Paulo Acolhe vai oferecer um auxílio às famílias, e a gente só comentou ele no dia em que foi lançado. Queria que a senhora explicasse um pouco melhor do que se trata o programa, para quem é destinado esse auxílio que eu citei aqui, as famílias que perderam parentes, né, para a Covid-19, precisa fazer cadastro, tem prazo para se inscrever, como é que vai funcionar tudo, secretária? Esse programa São Paulo Acolhe também justamente é focado nessas famílias que estão tendo perdas por óbitos por Covid. Nós sabemos o quanto um membro da família é doloroso, além da perda muito dolorosa, muitas vezes essa pessoa também representava a fonte de renda, a principal fonte de renda dessa família. Então, sensível a isso, o governador João Dória lançou o São Paulo Acolhe esta semana, junto com o vice Rodrigo Garcia, justamente pensando no auxílio financeiro para essas famílias que perderam algum ente por Covid. São R$ 1.800 de auxílio financeiro em 6 parcelas de R$ 300, começando agora em julho. Essas famílias são famílias que vivem com até 3 salários mínimos de renda mensal, portanto, todas as famílias com até
3 salários mínimos de renda mensal que estão no cadastro único e tiveram uma perda de um membro de um ente querido por Covid podem fazer o pleito por este auxílio que chama-se São Paulo Acolhe. O caminho é descomplicado, não é necessário nenhum tipo de comprovação, nem de certidão de óbito e nem de comprovação de renda. Basta entrar no portal oficial, que é o bolsadopovo.sp.gov.br, inserir ali o número NIS, que é o número de identificação social. Todas as famílias e todas as pessoas que estão no cadastro único têm este número e já recebe, então, a mensagem da sua elegibilidade ao programa São Paulo Acolhe. Secretária, o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, falou que o Estado planeja contratar mães e pais nas escolas estaduais, né, uma forma de ajudar ali também a dar uma renda para essas famílias. Já tem alguma previsão de quando isso pode acontecer? Todo esse programa, inclusive das bolsas de trabalho para mães e pais de escolas, também o programa Frentes de Trabalho, que é a contratação de pessoas nos serviços municipais, todos estes fazem parte de um grande guarda-chuva de transferência de renda que chama-se Bolsa do Povo, aonde está o São Paulo Acolhe também, é parte desses programas. Inclusive, é importante também mencionar que eles não são mutuamente excludentes. Uma família pode estar em mais de um, e normalmente acontece isso, em mais de um dos programas de transferência de renda. Este programa, especificamente dos pais e mães de escolas, está vinculado à Secretaria da Educação. Eu não tenho a precisa data de quando deve se iniciar, mas já foi anunciado oficialmente. Bom, é isso. Secretária, obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM. Atenção com os nossos ouvintes. A gente conversou aqui com a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a Célia Parnes. Obrigado, um bom trabalho. Eu é que agradeço, Ivan, Ellen, e obrigada a todos os ouvintes internautas aqui da Band News. Valeu.